Olá, bom dia. Estamos iniciando aqui a nossa live. Seja bem-vindo você que já está entrando aqui pelo Instagram e também pelo Facebook, né? Nós estamos transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook. Então sejam todos bem-vindos à nossa live. Que bom que você está aqui nesse mês, né? Até pensando no Dia da Mulher, que será segunda-feira, nós vamos ter um mês falando sobre autoestima. Então, será um período onde nós vamos trazer um estudo sobre o que é estima, né? Às vezes a gente confunde muito o que é autoestima, né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas o que é autoestima, né? Como é que está a sua autoestima? E a pessoa fala, ai, não tô gostando de me ver no espelho. Tem dia que eu me acho linda, tem dia que eu não me acho. Então nós vamos trabalhar todas essas situações, até porque a raiz, né, desse olhar sobre nós mesmos não é só isso, a autoestima. A autoestima é muito mais, é uma construção que nós fazemos dentro de nós desde a infância. Então eu quis trazer essa temática porque tenho trabalhado muito ela até para quebrar, né, a ideia de autoestima que muitas vezes é colocada e que não ajudam as pessoas, pelo contrário, prejudicam. Então eu trago um estudo, né, adjunto de um autor muito conhecido, né, que traz um livro para quem tiver interesse, chama Os Pilares da Autoestima, de Nathanael Branden, e também trago um estudo, né, adjunto daquilo que eu estudo, que é a logoterapia, né, que eu sou especializada. Então, para quem já fez o meu curso de autoestima, é claro que nas lives, mesmo todo sábado, durante o mês, não é possível trazer todo esse conteúdo, mas nós podemos aqui discutir bastante sobre. Então, eu te convido a você fazer as suas perguntas, a você, né, aproveitar desse momento para falarmos um pouco, né, do que é autoestima, as suas dúvidas sobre autoestima, tá bem? Então é uma alegria iniciarmos esse mês falando sobre autoestima. Enquanto o pessoal vai entrando, né, quero falar bom dia pro pessoal do Instagram, do Facebook, a Alessandra, que já nos falou bom dia. Aqui também no Instagram, o pessoal entrando, bom dia para vocês. Enquanto aguardo, né, que o Instagram e o Facebook vai entregando, a gente acabou de entrar, eu gostaria de indicar, né, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, já tem uma formação lá sobre o amadurecimento da personalidade. É uma formação, alguns passos desse amadurecimento, que já está no nosso canal do Facebook, e você é nossa convidada para se inscrever, para, né, assistir a nossa aula, a nossa formação, que eu coloquei lá sobre as lives que nós fizemos no mês passado. Então é um modo de nós irmos crescendo, de nós irmos amadurecendo, né, na nossa personalidade, na nossa forma e na nossa visão de mundo que nós trabalhamos. Então essa questão da autoestima, ela é importantíssima para nós. Por quê? O que é autoestima? Eu já disse para vocês que muitas pessoas acham que a autoestima ela está ligada somente a padrões, ou a beleza, ou a se sentir bem consigo mesmo. Mas a autoestima ela está ligada à nossa autoconfiança. E não somente a nossa autoconfiança, mas ela alimenta a nossa capacidade de decidir na vida. Muitas vezes nós não conseguimos tomar decisões, muitas vezes nós não conseguimos mudar o rumo da nossa vida, modificar a nossa história, eu digo além do mais, tomar as rédeas da vida nas mãos. Por quê? Porque nós temos uma estima não construída dentro de nós. O tema que eu coloquei para este mês é autoestima, um encontro com o nosso valor. Então, como nós vamos fazer esse encontro? É um encontro mesmo, gente.
Eu gosto da palavra encontro, que na logoterapia nós trazemos essa realidade de encontro, né? De encontro mesmo para um valor de vivência. Então, só quando eu encontro algo, quando eu encontro uma realidade, quando eu tenho um encontro profundo comigo mesmo, né? E aí com pessoas, com amor, com sentido de vida, né? Então esse encontro, ele é um valor de vivência. Quando eu vivencio isso, quando isso passa a ser parte de mim. E, gente, bons encontros são esses, não é? Já encontrou com alguém que você trouxe desse encontro, dessa realidade? E, gente, isso acontece às vezes em congressos, acontece numa aula, acontece num... Isso é um encontro que eu e você estamos vivendo aqui, é um encontro. Você está ouvindo, né, ou na sua casa, ou no seu carro, ou fazendo algumas coisas, né? Hoje, sábado de manhã, às vezes você vai fazer alguma coisa, coloca o celular ali e passa a escutar. Mas à medida em que as palavras, em que o entendimento vai caindo no seu coração, você vai tendo um encontro. Um encontro com o que é dito, um encontro com... vai fazendo sentido aquilo para sua vida e vai te modificando. Por isso que nós vamos sempre buscando esses encontros, porque são esses encontros que nos modificam. Pense nas pessoas que já passaram na sua vida e que você fez verdadeiros encontros. Às vezes você viu a pessoa uma única vez, você escutou a pessoa uma única vez, mas houve ali um encontro. Houve um encontro, né, com essa pessoa. Houve um encontro, né, de algo que acrescentou, que modificou a sua vida. Então, pense nessas semanas, né, que nós vamos ter aos sábados, às 10h30 da manhã, como um encontro. Quais são os encontros que nós vamos viver conosco mesmo, né? E aqui é um convite mesmo de viver o encontro consigo mesmo, um encontro com as pessoas, gente, porque ninguém é ilha. E você vai ver aqui na questão da autoestima que ninguém é ilha. Ninguém vive por si mesmo. Nós nos construímos a partir dos olhares, né? E, Cíntia, como assim? Eu aprendi a minha vida inteira que eu tenho, né, que não me importar com a opinião dos outros, que eu preciso me distanciar disso. Claro, muitas vezes a opinião dos outros não é prejudicial, é tóxica. Mas, gente, nós só nos conhecemos a partir do momento em que eu encontro com outra pessoa. Eu sei melhor quem eu sou quando eu vivo esses encontros. Por isso, esse encontro nosso aqui da autoestima é para nós nos olharmos a partir de algo que nos é dado. E o que nos é dado aqui? Uma formação, um olhar teórico que nos ajuda demais a perceber tudo isso. Então, gente, o que é, né? Às vezes a gente tem a confusão de a autoestima com a autoconfiança, com amor próprio, né? Quantas vezes você escutou, eu preciso ter amor próprio. Mas muitas vezes essa palavra ela é usada de ter amor próprio de forma inadequada, né? Uma forma egoísta, egocêntrica. E, gente, uma boa autoestima não é egoísta, não é egocêntrica, não é voltada só para si mesmo. E aqui eu retomo todas as nossas falas. Você que está chegando agora, né, no Além de Si, nas nossas formações, né, que é um programa de autoconhecimento, a gente vai vendo que o autoconhecimento ele não é um olhar narcisista para si, né, de só se descobrir a si mesmo por se descobrir. Ele é um olhar capaz de entrar dentro de nós mesmos para sairmos de nós. Porque só assim nós somos felizes. Só assim nós conseguimos encontrar a verdadeira felicidade. Então, não é esse amor próprio, muitas vezes,
ele é muito confundido, né, com egoísmo, com egocentrismo. Às vezes fala, eu deixei de lado isso, desisti disso, ou eu não tentei isso porque eu tenho amor próprio. Claro que nós precisamos ter um amor, porque até na Bíblia nos ensina, né, amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não consegue amar ninguém. Se você não tem um amor por si, você não consegue amar ninguém. Mas você consegue muito mais amar a si quando você é capaz de amar o outro também. Isso é recíproco, gente. Né? Há uma reciprocidade, porque se você tiver um amor só por si, você acaba tendo um amor egoísta e um vazio. Né? Hoje nós vemos, até por conta dessa pandemia, mas não só nessa pandemia, já é algo gerado nessa sociedade pós-moderna que cada vez mais as pessoas estão pensando em si. Pensando em si mesmas, né? Num egoísmo, cada vez mais os nossos jovens vivenciando só os seus quartos, a vida de convivência, né? A vida em família, o sentar, o conversar, o saber um do outro, está cada vez mais reduzido. E isso prejudica profundamente a autoestima. No entanto, hoje nós temos jovens, adultos de quase 30 anos que não sabem o que querem de suas vidas. Não sabem o que querem decidir. Não conseguem ter compromisso com as realidades. Por quê, gente? Porque foi ferido nessa estima. Foi ferido nessa falta de olhar. Lá na infância, como nós vamos nos construindo. E aí vai aprendendo erradamente um amor próprio, egoísta, narcisista, né? Cindy, o que é narcisismo? Nós vamos falar muito da autoestima e vamos também contrapor esse narcisismo. Hoje nós somos ainda uma sociedade também narcisista. Nós temos a questão das redes sociais que, infelizmente, ela nos, né, claro, por uma parte nos ajuda muito. Estamos aqui, né, numa manhã de sábado, numa facilidade de chegar até você. Então, assim, não é criticando a tecnologia, isso é ótimo. Gente, vocês já pensaram nessa pandemia se nós não tivéssemos essa tecnologia? Né? Como nos facilitou? Né? Eu mesmo no consultório eu atendo online. E mantenho os atendimentos e o processo terapêutico é excelente. Então a gente consegue, né, através da tecnologia, fazer muita coisa boa. Né? Eu vejo muitas escolas, muitos professores conseguem chegar aos seus alunos com toda a dificuldade, claro. Mas nós desenvolvemos muitas coisas positivas. Porém, também, como tudo, se nós não tivermos cuidado, nós exacerbamos em situações que não são positivas. E o narcisismo é um deles, né? Essa necessidade, muitas vezes, de uma imagem inautêntica na própria internet, né? Então, eu vejo que muitas pessoas são mais abaladas ainda na sua estima porque acabam vendo, né, outras pessoas, outras realidades, né? Pessoas que têm uma vida muito diferente da sua, e isso acaba a pessoa se sentindo mal. Quantas vezes eu escuto a pessoa falando assim, nossa, eu deixei o Instagram, porque eu vi aquela foto daquelas mulheres bonitas, né, com uma vida perfeita. Gente, mães, quantas mães se sentindo realmente muito mal, porque viam mães lá dando conta de fazer pilates, de fazer ginástica, de manter o bíceps, de manter não sei o quê, e ela descabelada dentro de casa sem dar conta do filho. Porque tá passando por dificuldade, porque tá em desânimo, e aí a pessoa se sente super mal. Por quê? Porque ela fala, por que fulano de tal consegue e eu não? Mas, gente, muitas vezes o fulano de tal, ele está mostrando apenas uma parte da vida dele, ele não está mostrando tudo. E é claro que, né, gente, ninguém vai ficar colocando sofrimento e tragédia na sua página, não é nada disso. Mas você tem que filtrar o que você está vendo e que muitas vezes mexe com você, te tira, né, desse olhar de valor para si mesmo, porque a pessoa ela está mostrando uma parte da vida dela. E aí você vai falar, puxa, mas como você consegue fazer tudo isso? Ah, eu tenho a minha mãe,
que me ajuda, eu tenho empregada, eu não preciso trabalhar, né? Eu tô bem no sentido emocional. Então, gente, o que nós não podemos é nos iludir diante daquilo que é mostrado e que não é mostrado numa totalidade. É mostrado de uma forma em que né, se você não tomar cuidado, isso te coloca muito para baixo. E você se olha e se acha, né, como muita gente fala, um lixo. Nossa, eu tenho me sentido um lixo diante disso. Né? Nossa, olha quantas pessoas, né, hoje com essa questão até dos cursos da internet, nossa, fulano leu tantos livros, fez tantas coisas e eu não consigo fazer nada. Mas aqui o olhar não é esse olhar para o outro, é um olhar para si. Da sua construção, de quem você é, do seu valor e de como você conseguiu chegar até esse momento. Diferente, não é, gente? Então, o que é, então, na verdade, a autoestima? É uma estima de valor que nós atribuímos a nós mesmos. Né? É o peso que eu dou, né? É o conjunto que eu compreendo como minhas qualidades, virtudes e competências. É um reconhecimento, gente, de que eu tenho muita coisa boa. E aí eu quero deixar aqui uma pergunta para você, né? Depois eu vou até colocar, né, terminando a live, gostaria que vocês participassem lá, tudo bem? Quantas qualidades você consegue em 1 minuto falar de si mesmo? E aqui, gente, não é arrogância, porque a gente cresce muitas vezes até, viu como nós somos uma sociedade contraditória? A gente cresce que reconhecer as próprias virtudes, as próprias qualidades, nos fazem ser arrogantes, orgulhosos, né? A pessoa fala assim, baixa a bola, hoje tem até o seja menos, né? Baixa a bola. Mas, gente, quantas pessoas não conseguem falar suas qualidades? Quantas pessoas não conseguem, numa entrevista de emprego, trava, porque não consegue dizer suas qualidades. E reconhecer as nossas qualidades, gente, não é arrogância, não é orgulho, né? Reconhecer as nossas qualidades é reconhecer que somos bons. Deus nos fez bons. Você acha que Deus ia criar algo ruim? Nós sabemos que é claro que o mal, que todas as situações, né, que foram acontecendo foram pervertendo realmente as nossas fragilidades. Mas, gente, nós não somos só fragilidades. Nós temos muita coisa boa. Nós temos muito potencial, né? E aí fala, Cíntia, eu tenho medo de reconhecer, de falar, porque e se eu não for humilde? E aí tem um outro erro, né? O que é humildade? Muitas vezes nós não sabemos. Até mesmo nós confundimos. Igual essa questão da autoestima. A autoestima é colocada de uma forma assim, para você ter uma autoestima boa, você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ir pra academia todo dia, você tem que comer. Claro, isso tudo belo, bonito, saudável, nós precisamos realmente fazer. Mas, gente, tem gente que não tem genética para isso. Tem muitas situações que não é a nossa massa corporal que vai te definir. Quantas pessoas na nossa sociedade que é gordofóbica têm deixado de fazer as coisas porque está acima do peso? Quantas vezes você deixou de ir numa festa, ou foi triste para determinado lugar porque o seu cabelo não estava como você acha que deveria, como padrão, porque o seu corpo não estava como padrão? E aí isso porque nós trazemos conceitos errados dentro de nós. Nós trazemos conceitos de valor muito externo dentro de nós. E eu não estou falando aqui que o belo não é importante. Claro que é importante. Né? Você cuidar do seu cabelo, você se vestir bem, você, né, trazer um exercício físico. Né? O exercício físico é importantíssimo, gente. Para lidar com a ansiedade, para dar disposição. Quando alguém vem falar assim, Cíntia, eu preciso tanto fazer exercício porque eu preciso emagrecer. Eu falo, não, tudo bem, você precisa emagrecer. Só que se você focar nessa questão, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer,
você vai se frustrar. E não é assim que acontece? A pessoa se frustra. Ela na quarta, quinta semana, ela vê que ela ainda não teve o resultado que ela esperava, foi pequeno o resultado do emagrecimento, ela desiste. Ela, nossa... Mas se ela foca no dia e fala, gente, eu caminhei, né? Eu dou um exemplo meu. Eu caminho todo dia, 6 horas da manhã. E eu caminho, eu recebo naquele próprio dia o retorno daquela caminhada. Porque eu fico disposta, eu consigo fazer um monte de coisa. Porque a caminhada, ela te dá uma disposição. Ela te deixa mais ativo, ela te deixa com a cabeça melhor, ela diminui as nossas ansiedades. Então, eu não posso focar só no valor, porque eu serei feliz quando eu emagrecer. Eu serei feliz quando eu tiver o cabelo loiro. Eu serei feliz, né, quando eu tiver dinheiro. Não. Porque nosso valor não está na nossa massa corporal, não está no nosso cabelo, não está nos nossos dentes, não está no dinheiro que você tem na conta bancária. Não está em nada disso. O seu valor está em quem você de fato é. E quem você de fato é não é só defeitos. Você tem muitas qualidades que você não reconhece. Né? Outro dia eu escutei alguém falando assim, eu fui buscar um autoconhecimento, né, com determinada pessoa que nem é profissional da área, né, humanas, de antropologia, de psicologia ou de filosofia. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. E eu tenho me sentido um lixo, eu tenho descoberto coisas horríveis em mim. Gente, o autoconhecimento vai nos fazer passar por um caminho de mudança, de melhora, de dores, mas não é só isso. Ele precisa te levar para um caminho aonde você encontra a sua missão de vida, aonde você encontra o bem que você pode fazer para as pessoas, o bem que você faz para si mesmo, o bem que você faz para os seus filhos, para o seu marido, para os seus amigos. O autoconhecimento, ele não pode te levar para o fundo do poço. O autoconhecimento, ele deve te levar para ir além de si mesmo. Olha que coisa bonita. Além de si ele tem que te levar. Ele tem que te levar para além de você mesmo. Compreendem isso? É assim que o autoconhecimento deve te levar. Para ir além das suas perspectivas, para tornar o seu potencial, seu ser, né, a sua dimensão, né, espiritual acima, com força. E aqui eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando daquela força de resiliência, daquela força de luta, de sonhos, de conquistas e de ideais. Ok? Então a autoestima é uma avaliação que eu faço de mim. É a imagem que eu crio de mim mesmo. Gente, isso aqui é fato. Acontece muito na terapia. Vem, né, um paciente, uma paciente, e ela, né, está vivendo assim uma falta de sentido da existência. Um exemplo, tá? Um vazio existencial. E acontece também nos cursos. Nos cursos tem muito disso. Um vazio existencial. E de repente você vai conhecendo aquela pessoa, você vai vendo a história dela, e você olha e fala assim, gente, que pessoa magnífica, que pessoa criativa, que fantástico como ela consegue fazer determinada coisa, como ela se relaciona, como ela expressa, como ela se comunica, como ela faz determinadas coisas bem. E aí o que acontece? Você diz isso para a pessoa, não cai a ficha imediatamente. Porque a pessoa tem uma imagem de si totalmente diferente. Interessante isso, né? Sabe quando as doenças, por exemplo, de anorexia, de bulimia e outros transtornos, que a pessoa ela tem uma imagem diferente do que ela é. Então ela se olha no espelho e ela tem uma imagem, né, diferente
do que ela está vendo. Então, por exemplo, a pessoa já está muito magra, só que no espelho ela se vê gorda, né? A pessoa nas fotos se vê horrível. Ela está com uma distorção da imagem dela, é um transtorno. Muitas vezes nós também temos uma distorção da nossa imagem como pessoa que nós somos. Algumas pessoas que dizem, nossa, mas eu sou muito ruim, eu sou muito mal. Outras pessoas vão falar, ah, mas olha, ninguém olha pra mim. Uma situação também que acontece muito, eu sou invisível. Nossa, eu sou invisível, as pessoas não me enxergam, eu me sinto invisível. Eu sinto que as pessoas não me enxergam, né? Eu sinto que eu chego num lugar e as pessoas... E às vezes você chega num lugar, você não consegue falar, você não consegue se expressar, você não consegue dizer. Então a pessoa se sente realmente invisível. Por quê? Porque a imagem que ela criou é dela. Uma outra imagem também que nós criamos de nós mesmos. Eu não sou capaz. Eu sou incapaz de viver, né? De realizar, de chegar a algum lugar. Então a pessoa não se sente capaz, ela tem uma imagem assim dela mesma. Quem está olhando de fora com um olhar benévolo, um olhar verdadeiro, enxerga que a pessoa pode fazer 1 milhão de coisas, né? Quem faz terapia ou quem já fez até os cursos de autoconhecimento, eu tô vendo aqui bastante gente falando bom dia, né? O pessoal que já fez o curso, o pessoal que acompanha, bom dia para vocês. Vocês podem relatar o quanto vocês se sentiram capazes, né? Eu tenho muita gente, e com assim, muito orgulho, com muita alegria, que, gente, não se sentiam capazes de uma série de coisas e estão fora do país. Era um sonho, mas, nossa, distante, porque não se sentiam capazes. E quando tiveram esse olhar sobre si, quando encontraram consigo mesmo, falaram, puxa vida, eu sou capaz, né? Para um curso superior, né? Eu tenho assim uma alegria muito grande, vários alunos do curso, né? Não é 1 nem 2, é mais, que desde o ano passado, ano retrasado, estão ingressando no curso de psicologia. Ficaram tão apaixonados por aquilo que puderam transformar nas suas vidas, que querem ajudar outras pessoas a também se transformarem. Isso é esplêndido. Porque se viram capazes, se viram que ainda dá tempo, se viram que não é tarde. Então, gente, é fantástico isso. Mas quando nós criamos uma imagem distorcida de nós mesmos, nós vamos perdendo essa capacidade. Nós vamos perdendo, né, essa autenticidade. Criamos uma crença, né, nossa, e temos dificuldade de interagir com o que as situações da vida nos convoca. E aqui, gente, quando a gente fala dessa distorção de si, muitas vezes a gente se sente inadequado nas situações e nas realidades do nosso cotidiano. Por quê? Porque a vida, ela vai trazendo, né, gente? Isso aqui é Viktor Frankl, tá? Viktor Frankl, ele vai trazer na sua teoria uma coisa muito importante que nos ajuda muito a viver, o que nós vamos falar na próxima live, que é sobre aceitação, tá bem? Então, nós vamos falar sobre a aceitação de nós mesmos. Então, o que é importante nós pensarmos nisso? Que quando nós não conseguimos interagir, quando a gente tem essa distorção, a gente acaba não conseguindo viver o sentido das nossas vidas. Qual que é a questão, né, desse sentido? É viver a circunstância que nos é proposta hoje. Qual é a circunstância que nos é proposta hoje? Não é uma ilusão de viver no futuro, ou um saudosismo, né, que a gente às vezes vive do passado, mas é o que a vida nos pergunta hoje. A vida te pergunta hoje, né? Por exemplo, para mim, particularmente, a vida hoje me pergunta, você tem muitos pacientes, você tem muitas pessoas que te procuram para serem ajudadas emocionalmente. Então, qual é a minha resposta? É atendê-las a cada hora, eu estar num encontro com aquela pessoa.
É eu viver um interesse profundo por a vida daquela pessoa naquele momento que eu estou com ela. E aprofundar, estudar o caso, se é um transtorno, estudar o transtorno, para que ela possa melhorar a vida dela. A vida me pergunta isso. Você tem desafios. Como você vai responder? Então, se eu faço mais ou menos, se eu fico desmarcando horário de paciente, se naquele momento eu não estou com o paciente, eu estou com a minha cabeça no mundo da lua, eu não estou correspondendo. Isso vai dando um vazio na minha própria vida. Porque eu não estou realizando aquilo que é para ser realizado naquele momento. Um outro exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Graças a Deus, um marido. Então, eu procuro, quando, né, fora do trabalho, estar com tempo de qualidade com eles. Né, de estar com qualidade com os meus filhos, conversar, olhar nos olhos, perguntar, fazer a lição de casa, né, quando eu estou cozinhando, trazer eles para estarem comigo e ter aquela qualidade, né, aquele olhar. Agora, se eu, né, tenho 2 filhos, ainda tenho um trabalho, se no momento em que eu não estou trabalhando, no momento de eu estar com eles, eu ficar no celular, eu ficar vendo outras coisas que não são aquilo que a vida me convoca, eu vou vivendo um vazio, uma desconfiguração do que eu sou. Porque o sentido da vida está em vivermos as circunstâncias que a vida nos traz. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque vocês vão ver que isso está intimamente ligado com a nossa autoestima. Se for para fazer um resumo de tudo que nós vamos estudar aqui, seria esse. Viva o que a vida te convoca de forma profunda, indo além de si mesmo, respondendo às circunstâncias com amor, com o melhor que você pode dar, e você vai ter uma estima fantástica. Você terá uma ótima estima. Compreendem isso? Né? Nós já estamos né, seguindo já para o final da nossa live. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário do que eu estou falando, fique à vontade. Porque aí quando, né, eu for encerrando, eu leio e vou respondendo. Tá bem? Então, até agora, nós vimos né, a confusão que nós fazemos do que é autoestima e o que é o conceito de autoestima. E a autoestima, ela define o modo como a pessoa olha e fala consigo mesmo e sente em relação a si mesmo. Ou seja, a autoestima, ela é um sistema imunológico da nossa mente. O que é imunológico, gente? Hoje nós estamos vivendo isso assim de forma grande nessa pandemia, certo? Todo mundo querendo ser imunizado, nessa situação da imunização, os países que já, né, ou estados que já conseguiram uma parte da imunização, já cai o quê? O adoecimento. Então, se eu construo, entende isso? Se eu construo, se eu consigo construir, se eu consigo passar, né, vivenciar uma autoestima sólida, saudável, ela imuniza outras doenças em mim. Outras doenças emocionais, insegurança, questões de que eu não consigo corresponder ao sentido da vida. Então, quando eu tenho uma boa autoestima, eu estou imune a algumas situações que a vida me traz. Eu estou imune a algumas situações que nós vamos vivenciando. Profundo isso, né? Então, Nathaniel Branden vai falar sobre isso. A autoestima, ela é fundamental para imunizar o nosso emocional. Então, quando eu tenho uma boa estima, eu consigo fazer, enfrentamentos, né? A autoestima, ela é uma espécie de motor que ela permite que eu me locomova, né, pelas dificuldades da vida. Aí dá até para também entender essa questão da estima que eu falo que ela excede a questão da imagem, do corpóreo, ela excede. Então, o que é a autoestima?
ela vai fazendo conosco, né? Um carro sem motor adianta, gente? Um carro belo, né? Então, vamos supor que você tem um carro lindo, né? Aí os homens vão saber falar melhor pra mim que carros bonitos que tem hoje, né? Vamos supor que você tem um Corolla dessa última geração. Mas vai resolver muito se ele não tiver motor, gente, né? Para uso, para o dia a dia, não vai. Porque o motor faz com que você ande, né? Às vezes você tem um carro muito mais simples, com um bom motor, e você chega a muitos lugares, né? Quantas pessoas têm dó de desfazer do carro porque o motor tá bom, não é? E aí a gente vai fazendo a comparação realmente de que esse externo, de que esses padrões, eles não são tudo, né? Ou não são. Nós vemos mulheres lindíssimas. E aí você deve passar por isso. Ou alguém que você conheça passa por isso. Eu conheço muitas mulheres que passam por isso. Mulheres lindas. Lindas mesmo. E que não se sentem bonitas. Tem até uma síndrome que a gente chama, né? Que é a síndrome do patinho feio. Mulheres que são grandes cisnes, que são maravilhosas e que se sentem feias. Porque, gente, não está no externo, está, né? Existe essa distorção da própria imagem. Porque o motor, né? Então tem o carro bonito, mas o motor não está em funcionamento. Então nós vamos trabalhando, ele é o que nos faz locomover pela vida, né? Essa questão, a estima ela é muito importante para nós, né? É uma forma que nós enfrentamos as dificuldades, as adversidades, desenvolvemos o nosso potencial e conseguimos ter um olhar mais positivo sobre si mesmo e sobre a vida, né? Manter relações saudáveis e uma boa autoaceitação de si. Né? A autoestima ela é fundamental nas tomadas de decisão e quando nós realizamos escolhas, porque nós conseguimos ter um olhar mais assertivo sobre cada situação. E aí, como, Cíntia, essa construção da autoestima? Então presta bastante atenção você que passa por esse sofrimento da estima e que também tem filhos, ou que cuida de crianças, ou tem uma profissão que está diretamente com criança. A autoestima ela começa lá. Ela começa cedo. Ela começa lá no início da vida, quando nós somos olhados. E olha que coisa fantástica isso, né? A autoestima ela começa lá na nossa infância, quando nós somos olhados. Quem aqui tem criança pequena? Eu tenho, né? Eu tenho o Samuel de 3 anos. O Miguel já tem 7, mas mesmo assim ainda requer um olhar. Mas a criança de 3 anos, né? Entre 1,5 até 3 anos, 4 anos, tudo que ela vai fazer, ela chama você para olhar. Não é assim? Quem tem criança pequena em casa sabe. Mamãe, olha o que eu consegui fazer. Mamãe, olha isso. Né? E chega pessoas que gostam em casa, então dança, vira cambalhota, sobe nos lugares, né? Numa necessidade de chamar a atenção para si. Porque nesse período também é o período das birras, onde a criança está testando você. Né? Ela faz birra para ver se você vai deixar, para ver se você vai ceder àquela situação. Nessa mesma fase, é uma necessidade grandiosa, né? Todas as fases são. Mas eu estou dando o exemplo dessa, né? As fases eu falo da infância. Uma necessidade grandiosa, né? Porque a criança está aprendendo quem ela é. E nesse momento, isso é muito importante. Se a mãe disser para ela, filho, você é lindo, isso vai ficar marcado para a vida inteira da criança, que ela é linda, que ela é uma boa pessoa, né? E isso em todas as fases. Agora de manhã eu estava arrumando aqui para começar a nossa live e o Miguel de 7 anos falou assim para mim, mamãe, o que você mais gosta em mim?
E aí, imediato, eu já falei, filho, eu gosto de muitas coisas em você, mas o que pra mim, como mãe, eu olho pra você e vejo assim, que foi algo dado por Deus a você, é a sua bondade. Filho, você é muito bom. E o Miguel é realmente, ele não aguenta ver ninguém sofrer, ele quer ajudar as pessoas, né? Ele fica até impressionado quando alguém precisa de ajuda, ele fica, mamãe, vamos levar uma cesta, mamãe, vamos fazer isso para tal pessoa, olha, mamãe passou e na televisão um monte de criança, o que nós podemos fazer? Uma vez nós fomos, há pouco tempo, eu precisei ir no cartório lá na Praça da Sé, e tinha muitos mendigos. E ele falava assim pra mim, então a cabeça, né, da criança naquela questão de potência, né? A criança ela tem essa questão de ser potente, de onipotente até mesmo, é natural das fases. Ele disse assim, mamãe, não dá pra gente fazer lá em casa um banheiro e uma cozinha pequenininha pra gente ir atender essas pessoas? Elas tomam banho e comem, mamãe. Será que elas estão comendo? Então você vê que é uma bondade natural de querer fazer algo de bom para as outras pessoas. E aí eu disse isso para ele. Então, gente, isso vai ficar na vida dele. Ele sabe que ele é bom. Se eu não dissesse, talvez ele nunca ia perceber que ele é bom. Mas ele é bom. Então, compreendem isso? Quando alguém me diz quem eu sou lá na minha infância, eu percebo quem eu sou. E na vida adulta é o mesmo movimento. É claro que você não pode, e já não é mais uma idade, você ficar, né, vivenciando uma necessidade de esperar que o outro vai te dizer isso. Mas você pode buscar isso. Então você pode conversar com um amigo, você pode conversar com um sacerdote, faça terapia, procure um bom psicólogo e faça terapia, que ele vai te ajudar a se enxergar quem você é. Porque nós precisamos do outro para fazer isso. Ok? Então nós vamos fazer um exercício depois aqui, eu vou deixar lá na caixinha de perguntas. É que você coloque mesmo, porque isso é para você. Quais as qualidades eu tenho? Eu já reconheço isso. Pelo menos 5. Tá bem, gente? Pra gente partilhar um com os outros. Gente, isso é um crescimento, vocês não têm noção. Eu tenho vários testemunhos dessa situação. Tá bem? Então, diga, né? Diga para as crianças o que elas são. E também nas dificuldades. Aqui não é passar a mão na cabecinha. Filho, olha, você está muito desobediente. O que é obediência? Para que a criança também possa compreender isso. Possa internalizar isso. Gente, até nós que somos adultos. Por que eu estou fazendo as lives mensais do mesmo tema? Porque nós precisamos internalizar. Gente, eu tenho eu escrevi, né? Tá até aqui, ó. Depois eu vou ver se eu consigo. Até, né? Não agora, porque não vou ter tempo, mas mais pra frente, disponibilizar aí o estudo que eu fiz sobre autoestima. Tá bem? Para que isso vai internalizando dentro de nós. Eu falo várias vezes e às vezes ainda que eu falo, isso vai dando sentido para mim mesma. Tá ok? Então vamos lá. A Lê colocou aqui uma pergunta. Nossa, faz bastante sentido. Na escola a aluna estava com uma postura e disse que ela ia... Eu disse, né, que ela ia se machucar. E quando disse que a mãe iria me culpar, ela disse que a mãe nem ligava para ela. Olha que forte. Lê, eu acho que não saiu tudo, né? Eu acho que aqui no... Aí, quando eu disse que eu me importava com ela, na hora ela parou. Alessandra, a gente, né, já conversou algumas vezes sobre isso, mas a missão, me emociona, a missão de professor é uma missão grandiosa na vida. Porque pessoas como você fazem a diferença na vida de muitos alunos, muitos mesmo. Eu falo que eu tive professores que fizeram a diferença na minha vida, não só na infância, como na vida adulta. Tanto para o lado negativo, como para o lado positivo, viu? Né? Então, isso contribui demais para a vida de uma pessoa. O que você disse para ela ali, talvez faça diferença para ela o resto da vida. Ok? Então, gente, essa questão da autoestima, né, nós vamos continuar estudando. Eu vou pedir para vocês, né, que você... bom dia, ai que pena, estava trabalhando, esqueci da live. Fica tranquila, tá bem? Nós vamos deixar gravada a live aqui para você.
E todo final de mês eu vou gravar uma no YouTube com um estudo mais claro, porque quando a gente vai escutando, a gente vai internalizando isso, gente, a gente vai mudando. Tá bom? A gente, né? Então a live vai ficar gravada, vocês podem acompanhar. Peço a gentileza que vocês compartilhem essa live, que vocês, né, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Também lá no YouTube, né, nós estamos fazendo, segunda-feira é Dia da Mulher. Eu já fiz a gravação, já tá, né, a Esther que me ajuda a editar os vídeos, já editou um vídeo muito bonito sobre uma médica, né, que eu acho que vocês conhecem, chamada Santa Giana, e que eu me apaixonei, né, pela forma que ela vive, por esse sentido da vida, de viver o hoje, de viver além de si mesma, de encontrar na missão de vida a grande valor da sua vida, tá bem? Então, gente, eu sei que aqui eu vou falar de autoestima de uma forma muito diferente do que vocês já ouviram, mas é algo profundo, é algo estudado e é algo que, né, eu trago com teoria e com bases, tá bom? Gente, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e nos acompanhem aqui pelas nossas redes sociais. Espero a participação de vocês. Um abração, pessoal do Instagram e o pessoal do Facebook. Muitíssimo obrigada.